Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 11. Fang Yuan franziu ligeiramente a testa. Baseado em sua intuição e em 500 anos de experiência de vida, ele podia sentir o cheiro de uma conspiração no ar. Seus olhos brilharam por um instante antes de relaxar as sobrancelhas. Com um tom indiferente, disse: Estou um pouco faminto no momento. Você chegou na hora certa. Entre. Do lado de fora, Shen Kui, carregando uma caixa de comida, esboçou um sorriso frio ao ouvir a resposta. Contudo, ao abrir a porta, seu rosto transformou-se em uma expressão dócil e submissa. Jovem mestre Fang Yuan, a comida e o vinho têm um cheiro maravilhoso. Consigo sentir o aroma mesmo enquanto seguro a caixa. Sua voz era doce, com um tom de admiração e bajulação. Ela colocou a caixa sobre uma pequena mesa e começou a dispor os pratos com cuidado. O aroma era realmente tentador. Logo, Shen Kui retirou 2 taças de vinho e serviu ambas. Aproximou-se de Fang Yuan com um sorriso que parecia florescer em seu rosto. Sem hesitar, pegou a mão dele com um gesto ousado e o conduziu até uma cadeira junto à mesa. Venha, jovem mestre. Hoje tomei coragem e gostaria de acompanhá-lo em uma taça de vinho. Sem esperar por permissão, ela sentou-se em seu colo, inclinando-se contra o peito dele. Seu corpo delicado exalava uma aura tímida e afetuosa enquanto sussurrava próximo ao ouvido de Fang Yuan. Jovem mestre Fang Yuan, sua serva sempre o admirou. Não importa sua posição ou status, eu sempre desejarei estar ao seu lado, apoiá-lo e confortá-lo. Esta noite, sua serva deseja entregar seu corpo a você. Ela havia se preparado meticulosamente para a ocasião. Seus lábios, tingidos de vermelho cereja, destacavam-se contra a maquiagem sutil que acentuava sua juventude. Sentada sobre Fang Yuan, ele podia perceber cada curva de seu corpo, desde a cintura fina até os contornos suaves de seu peito. Jovem mestre, deixe-me servi-lo pessoalmente. Shen Kui ergueu uma das taças, tomou um pequeno gole e, fixando os olhos nos dele, inclinou-se lentamente, seus lábios entreabertos, aproximando-se dos dele. Fang Yuan permaneceu imóvel, sua expressão inalterada. Para ele, a jovem em seu colo não passava de uma estátua sem vida. O olhar frio dele fez Shen Kui hesitar por um momento, mas ela rapidamente recuperou a confiança. Você pode fingir o quanto quiser, pensou, certa de sua vitória. No entanto, Fang Yuan soltou um leve suspiro, um tom de desprezo em sua voz. Então é apenas um jogo de poder. Shen Kui ficou rígida. Engoliu o vinho que ainda estava em sua boca e tentou mascarar o desconforto com um sorriso falso. Jovem mestre Fang Yuan, do que está falando? Os olhos de Fang Yuan brilharam com uma luz gélida enquanto ele estendia a mão e segurava o pescoço da jovem, apertando levemente. A surpresa e o pânico refletiram-se nos olhos de Shen Kui. Jovem mestre, você está me machucando, ela sussurrou, sua voz cheia de medo. Mas ele ignorou suas súplicas, apertando o pescoço dela com mais força. Shen Kui começou a ofegar, suas mãos finas tentando em vão afastar a mão de ferro de Fang Yuan. Então, meus tios enviaram você para me seduzir e me incriminar? Devem estar com pessoas esperando lá embaixo, não é? Ele riu friamente e continuou. Mas quem você pensa que é, tentando usar essas táticas baratas contra mim? E essas 2 pilhas de carne apodrecida que você tem no peito? Com a mão livre, ele agarrou o peito dela com brutalidade, causando uma dor tão intensa que as lágrimas inundaram os olhos de Shen Kui. Ela queria gritar, mas a pressão no pescoço a impedia de emitir qualquer som além de alguns soluços sufocados. Desesperada, começou a lutar com todas as forças, mas Fang Yuan finalmente afrouxou o aperto. Shen Kui arquejou, sugando o ar com avidez. Seus pulmões queimavam enquanto ela tossia violentamente. Fang Yuan, por outro lado, apenas sorriu, sua mão acariciando levemente a face dela. Shen Kui, você acha que eu posso matá-la, ou não? Essas palavras, ditas com uma tranquilidade assustadora, penetraram fundo na alma de Shen Kui. Ela não teve coragem de responder. Em vez disso, encarou os olhos dele, escuros como um abismo, sem qualquer traço de emoção.
Um calafrio percorreu sua espinha. Este homem pode e vai me matar se quiser, pensou. Seu corpo inteiro tremia. Sua pele estava pálida, e ela parecia incapaz de se mover. Já que você me serve há tantos anos, não vou matá-la desta vez. Se quer escapar da servidão, procure meu irmão mais novo. Ele é tolo e fácil de enganar. A voz de Fang Yuan era tão calma quanto a superfície de um lago. Você pode ir. Shen Kui obedeceu, saindo como uma marionete quebrada. Do lado de fora, os homens escondidos observavam, confusos, enquanto a jovem passava por eles, parecendo completamente transtornada. Fang Yuan olhou para fora e riu baixo. Que armadilha criativa! Tios queridos, esta gentileza será lembrada. Após um momento, ele se levantou. Não havia como permanecer ali. Ele sabia quando era hora de recuar. Um homem sábio evita riscos desnecessários. Não sou um tolo. Dirigiu-se à única hospedaria da vila. Tem quartos disponíveis? Perguntou ao estalajadeiro. Sim, sim. Temos no segundo e terceiro andares. Baratos, limpos e confortáveis. A comida pode ser servida no salão ou no quarto. O estalajadeiro respondeu com entusiasmo. Fang Yuan entregou 2 pedras primevas. Um bom quarto e comida. Traga-me vinho e 4 pratos. Depois de se instalar, sentou-se no salão para comer. Enquanto os outros hóspedes conversavam e bebiam, ele refletiu sobre sua situação. Tenho poucas pedras primevas. Mesmo encontrando o tesouro do monge do vinho de flores, talvez não tenha o suficiente para refinar os gu. Seu olhar tornou-se distante. Ele sabia que apenas encontrando o tesouro poderia mudar seu destino. Capítulo 12. Fang Yuan permanecia sentado, absorto em seus pensamentos, enquanto a atmosfera da taverna ao seu redor se enchia de sons e vozes. Seus olhos, por vezes, focavam-se no vazio enquanto ponderava sobre sua situação atual. O tesouro do monge do vinho de flor era a chave para resolver seus problemas. Ele sabia disso. Encontrá-lo significaria superar os desafios que ameaçavam atrasar seu progresso na cultivação, um atraso que ele não podia permitir. Contudo, sua busca pela larva do licor, essencial para localizar o tesouro, vinha sendo infrutífera. Já faz mais de uma semana que estou tentando atrair essa larva do licor, e ainda não há sinal dela. Por quê? Ele franziu a testa, irritado, a sensação de frustração corroendo sua paciência. Era como se estivesse mastigando algo insípido, sem conseguir distinguir o sabor. Ele precisava de uma solução, mas ela parecia escapar a cada tentativa. De repente, um estrondo abafado invadiu seus pensamentos. Fang Yuan ergueu o olhar, notando a origem do barulho. Um grupo de 6 caçadores estava sentado ao centro da sala, e todos pareciam bêbados. Riam alto, as bochechas avermelhadas pelo álcool, enquanto erguiam seus copos repetidamente. Vamos, irmão Zhan, mais uma rodada, um deles gritou, com a voz arrastada. Outro, o velho Feng, tentou recusar, agradeço, irmãos, mas já não consigo beber mais. Como assim, irmão Feng? Isso é desrespeito com a gente, replicou um terceiro, rindo, enquanto outros assentiam. O clima entre eles alternava entre descontração e exagero típico de quem já bebera além da conta. Nesse ponto, o garçom aproximou-se, apressado. Quando os caçadores pediram por uma bebida melhor, ele hesitou. Senhores, temos sim um vinho de excelente qualidade, mas ele é bastante caro. Caro como? Perguntou um dos caçadores, já com um tom ameaçador. 2 pedras primevas por jarro, respondeu o garçom, cauteloso. A revelação caiu como um balde de água fria sobre os caçadores. 2 meses de despesas médias de uma família comum era o preço daquele vinho. Mesmo para homens acostumados aos riscos da caça, que ocasionalmente rendia bons ganhos, aquele valor parecia exagerado. Fang Yuan observava a cena à distância, enquanto os caçadores hesitavam, desconfortáveis. Porém, a hesitação não durou muito. Uma voz emergiu de um canto escuro da sala, carregada de desdém, hilariante. Vocês gritam tanto, mas nem têm dinheiro para comprar um vinho. Que patético!
A provocação acendeu um pavio. Quem disse que não temos dinheiro? Traga o vinho. Eu pago as pedras agora mesmo, bradou um dos caçadores, enfurecido. O garçom, surpreso, trouxe rapidamente o jarro prometido. Quando a rolha foi retirada, um aroma intenso e envolvente preencheu o salão, atraindo a atenção de todos. O vinho era, de fato, especial. Mas enquanto os outros caçadores ficavam tentados, o comprador inicial começou a se arrepender. A despesa foi um impulso provocado pela provocação, e agora ele não sabia como voltar atrás sem perder a honra. Com um sorriso forçado, ele anunciou: irmãos, bebam. Este vinho é por minha conta. Como este pequeno jarro pode servir 6 pessoas? Compre mais, se for homem de verdade, veio novamente a voz do canto. O caçador, furioso, levantou-se de súbito, desafiando: se tem tanta coragem, levante-se e lute comigo. Do canto escuro, um jovem levantou-se calmamente. Magro, de aparência frágil, mas carregando uma postura que exalava confiança. O detalhe mais marcante era o cinto que usava. A placa de cobre na cintura indicava claramente que ele era um mestre Gu de Rank 1. O caçador que desafiara o jovem paralisou. Um mestre Gu. O que era um mortal diante de um cultivador? O jovem aproximou-se, com um sorriso malicioso, e provocou: venha, ataque. Ou talvez precisem de todos para me enfrentar. A tensão na sala cresceu. Os caçadores, antes barulhentos, tornaram-se submissos. Sentindo perigo, começaram a murmurar desculpas, oferecendo suas pedras primevas em fragmentos. Mas o jovem apenas os ignorava, com um olhar frio e penetrante. No entanto, antes que a situação escalasse ainda mais, uma voz feminina o interrompeu. Jianya, já é suficiente. Não precisamos humilhar esses mortais. A mulher, sentada em outro canto, trouxe a atenção de todos. Sua postura e palavras encerraram a tensão. Jianya voltou ao seu lugar, embora não sem antes lançar mais um comentário sarcástico. Vamos ver quem ainda tem coragem de beber esse vinho. Os caçadores abaixaram as cabeças, derrotados. O aroma do vinho ainda pairava no ar, mas ninguém ousava tocá-lo. Foi então que Fang Yuan, calmo e sem hesitar, colocou 2 pedras primevas sobre a mesa. Garçom, um jarro de vinho de bambu verde, declarou. O salão congelou. Jianya girou nos calcanhares, encarando Fang Yuan. Suas provocações haviam sido completamente ignoradas. O jovem mestre caminhou até Fang Yuan, mas ao sentir a aura de essência primeva ao redor dele, sua postura mudou. Ah, um irmão mais novo da academia, ele comentou, com um sorriso. A atmosfera pesada aliviou-se, mas os olhos de Fang Yuan continuaram fixos e inabaláveis. Recebendo o vinho, Fang Yuan deixou a taverna em silêncio, enquanto os olhares de todos permaneciam fixos em sua figura. Capítulo 13. Há 300 anos, o clã Guiyue testemunhou o surgimento de um verdadeiro gênio. Dotado de talento incomparável, ele alcançou o rank 5 como mestre Gu ainda jovem, um feito que o tornou uma lenda viva na montanha Qing Mao. O clã depositava nele suas esperanças mais altas. Ele era o 4º líder do clã, cuja reputação ressoava através das gerações. O destino, no entanto, foi implacável. Ele se sacrificou para proteger seu povo ao enfrentar o temido monge Flor de Vinho, também um mestre Gu de rank 5. Após uma batalha feroz, ele derrotou o inimigo, reduzindo-o a um estado de súplica. Mas sua compaixão foi sua ruína. Em um ataque furtivo, o monge o feriu mortalmente. Embora o líder tenha executado o inimigo, ele sucumbiu aos ferimentos, deixando uma ferida profunda na história do clã. Essa tragédia tornou-se uma lenda, contada geração após geração. Contudo, Fang Yuan, um mestre Gu cuja vida abarcava 5 séculos de reencarnações, via a história com ceticismo. Ele sabia que a narrativa possuía uma falha gritante. Em sua vida passada, ele soube que, um mês a partir do momento presente, um mestre Gu bêbado havia encontrado os restos do monge Flor de Vinho em uma caverna secreta e descoberto seu tesouro. Isso gerou um tumulto no clã, mas também mudou a sorte daquele mestre Gu. Fang Yuan questionava a autenticidade da história.
Por que alguém revelaria tal tesouro ao clã, em vez de ficar com ele? A ganância é um traço humano universal, especialmente entre os mestres Gu, onde poder e lucro reinam supremos. Algo não se encaixava, e a história parecia ocultar verdades mais profundas. Naquela noite, a escuridão envolvia a floresta de bambu ao redor da vila. A lua crescente era tímida, escondida por nuvens finas, enquanto o ar fresco carregava a promessa de novas possibilidades. Fang Yuan caminhava pela floresta, sua mente trabalhando incansavelmente para decifrar o enigma. Ele havia decidido arriscar o pouco que tinha. Com apenas 2 pedras primordiais restantes, ele gastou parte de seus recursos para comprar um jarro de vinho de bambu verde, o melhor da vila Guiyue. Apostar suas últimas chances era um reflexo de sua mentalidade demoníaca, onde os riscos eram parte integrante da busca pelo poder. Na floresta, ele abriu o jarro, permitindo que o aroma rico se espalhasse pelo ar. Ele despejou o vinho em pequenos pontos estratégicos, na esperança de atrair o lendário verme de licor. Durante horas, ele repetiu o processo, mudando de local enquanto o vinho diminuía. No fim, o jarro estava vazio, e a decepção começou a se infiltrar em seu coração. Hoje tive 3 grandes vantagens, pensou ele, relembrando o ar fresco, os locais eliminados e o vinho de alta qualidade. E ainda assim, fracassei. Talvez deva aceitar que meu plano chegou ao fim. Quando Fang Yuan estava prestes a desistir, o destino interveio. Uma brisa suave dispersou as nuvens, permitindo que a luz da lua banhasse a floresta. Sob o brilho prateado, o mundo parecia renascer. Os bambus brilhavam como jade, e o canto dos grilos e pássaros criava uma melodia etérea. Fang Yuan parou, admirando a beleza surreal ao seu redor. Enquanto ele olhava em volta, seu olhar pousou em algo incomum, um ponto branco, brilhando sob a luz da lua, preso a um bambu próximo. Seu coração disparou. Ele reconheceu imediatamente o que era, o verme de licor. Capítulo 14. Na quietude da noite, a figura de um jovem movia-se com cuidado no interior de uma densa floresta de bambus. O verme do licor, semelhante a um bicho da azeda, emitia uma luz perolada e repousava num galho de bambu a poucos passos de distância. Apesar de sua aparência inofensiva e fofa, aquele pequeno ser era incrivelmente valioso. Fang Yuan sabia que aproximar-se de maneira imprudente era garantia de fracasso. Cada movimento calculado fazia recuar com leveza, mantendo a respiração controlada. Sua meta não era apenas capturar o Gu, mas permitir que ele o guiasse ao destino final. O verme do licor, no entanto, não era um prêmio fácil. Mesmo imóvel, sua vigilância era evidente. Só após Fang Yuan se afastar por uma distância considerável é que o pequeno inseto cedeu à tentação da fragrância do vinho espalhado no ambiente. Desceu do galho, transformando-se numa pequena esfera branca, e pousou suavemente sobre um botão de flor, onde começou a banquetear-se. Observando de longe, Fang Yuan percebeu os sinais de embriaguez. O pequeno corpo balançava, a cauda movia-se num ritmo alegre, e a criatura parecia completamente alheia ao mundo ao redor. O momento era perfeito para um ataque, mas o jovem estrategista optou por aguardar. Quando o verme do licor, já satisfeito, levantou o voo, suas asas não o levaram muito longe. Embriagado, ele moveu-se lentamente em direção ao interior da floresta. Fang Yuan não perdeu tempo. Ele o seguiu de perto, correndo pela vegetação enquanto a luz da lua iluminava seu caminho. O ritmo da perseguição era intenso. O chão coberto por relva e flores selvagens parecia se estender infinitamente. Pedras cobertas de musgo e brotos de bambu emergiam sob seus pés. A lua, refletida no riacho que cortava o bosque, parecia flutuar entre as sombras e a luz em movimento. Por fim, o verme do licor conduziu Fang Yuan a um cenário diferente. Saindo da floresta, ambos chegaram a um banco de areia cercado por pedregulhos e uma fina camada de água corrente. O som de uma cachoeira ao fundo marcava o destino. Fang Yuan observou enquanto o verme do licor entrava por uma fenda numa enorme rocha, onde a água caía incessantemente. Sem hesitar, ele seguiu o caminho, enfrentando a pressão da corrente que escorria pela abertura. A água fria molhava seu corpo, mas a determinação em seus olhos permanecia firme.
Dentro da fenda, o espaço estreitava-se, e Fang Yuan precisou avançar de lado, sentindo as paredes escorregadias cobertas de musgo. O som da água ecoava ao seu redor, enquanto a escuridão crescia a cada passo. Era um lugar que poderia esconder tanto tesouros quanto perigos mortais. De repente, uma luz vermelha tênue surgiu à distância. Fang Yuan apertou os olhos, confirmando que não era ilusão. O brilho aumentava à medida que ele avançava, até que, finalmente, ele encontrou um espaço aberto. O interior da rocha revelou-se um esconderijo secreto. Musgos cobriam as paredes úmidas, entrelaçados por vinhas secas e flores murchas. No centro, um amontoado de raízes secas marcava o repouso do verme do licor, agora adormecido. Fang Yuan aproximou-se cuidadosamente. Pegou o verme do licor em suas mãos e voltou sua atenção ao amontoado de vinhas. Ao afastá-las, encontrou um monte de ossos. Finalmente te encontrei, monge do vinho de flor, murmurou ele, um sorriso cruzando seus lábios. Quando ele estava prestes a explorar os restos, uma voz fria e ameaçadora ecoou atrás dele. Tente tocar nisso? O som cortou o ar, carregado de intenção assassina. Capítulo 15. Na escuridão opressiva da caverna secreta, a voz ecoou, rasgando o silêncio com um tom ameaçador. Fang Yuan sentiu cada fio de cabelo se arrepiar, o couro cabeludo formigando. A presença sombria denunciava o inevitável, ele havia sido seguido. Diversas possibilidades invadiram sua mente. Teriam suas recentes saídas frequentes levantado suspeitas? Ou talvez fosse um emissário enviado por seu tio. Até o encontro no albergue com Jianya, o jovem mestre Gu de Rank 1 cruzou seus pensamentos. Cada hipótese girava vertiginosamente em sua mente, acompanhada pela necessidade urgente de encontrar uma solução. A simples frase dita pelo perseguidor carregava um peso mortal, deixando Fang Yuan ciente de sua vulnerabilidade. Ele era apenas um mestre Gu no estágio inicial de Rank 1, sem sequer um Gu vital. Sem um artefato desse nível, ele era, na prática, incapaz de lutar. Fraco demais, gritou para si mesmo, a frustração queimando em sua mente. A voz continuou, impiedosa. Você já foi envenenado pelo meu Gu de veneno de portal único. Sem o Gu correspondente, que neutraliza seus efeitos, você se transformará em pus de sangue dentro de 7 dias. Fang Yuan cerrou os dentes, sua expressão se endurecendo. Ele respondeu com frieza. Você quer o vermífugo de licor? Eu posso te dar. Movendo-se cuidadosamente, ele começou a se levantar. Mas antes que pudesse agir, outra voz surgiu, tremendo de medo. Eu dou. Eu posso te dar tudo, só poupe minha vida, ó monge do vinho de flores. Fang Yuan virou-se abruptamente, confuso. A cena que se desenrolava à sua frente não era real, mas uma projeção de luz e sombras dançando na parede. Na imagem, um mestre Gu ameaçador estava no topo de uma montanha, enquanto o outro, ajoelhado, suplicava por sua vida. Ao redor deles, pedras e destroços revelavam os sinais de uma batalha intensa. Não muito longe, um grupo de anciãos observava, com expressões de medo e raiva. No centro da cena, o mestre Gu vitorioso levantava a cabeça e ria alto. Ah! O grande herói de Gu Yui, cultivado ao rank 5 em tão tenra idade. Achei que seria alguém digno, mas não passa de um fraco. Fang Yuan reconheceu imediatamente aquele homem. Um manto rosa vibrante, as largas mangas balançando ao vento, o peito exposto e o crânio brilhante como um espelho. Era o monge do vinho de flores. Aos pés do monge, o líder prostrado implorava. Senhor, eu não estava em meu juízo perfeito. Não reconheci uma figura tão grandiosa. Por favor, perdoe minha vida. Enquanto Fang Yuan observava, os anciãos na cena pareciam inquietos, mas o monge não tinha intenção de ser indulgente. Ele apontou para o líder ajoelhado e vociferou. Vocês me subestimaram. Eu vim negociar honestamente, pagar um preço justo pelas orquídeas da lua. Mas, ao invés disso, tentaram me envenenar. Agora colham as consequências da própria arrogância. Desespero tomou conta do líder da geração passada. Senhor, poupe-me.
Nossa tribo tem uma fonte espiritual que produz pedras primevas. Temos plantações inteiras de orquídeas. Eu me tornarei seu servo e dedicarei minha vida ao Senhor. O monge estreitou os olhos, ponderando. Apesar de sua raiva ter diminuído, ele não deixou de humilhar o homem ajoelhado. HMPH. Muito bem, mas lembre-se, você foi infectado pelo meu gu de veneno de portal único. Eu controlo a cura. Cada semana, quero 3.000 orquídeas da lua e 3.000 pedras primevas. Se me desobedecer, você morrerá. Obrigado, senhor. Muito obrigado. O líder implorava, golpeando a cabeça contra o chão até sangrar. O monge deu um chute impiedoso no líder, zombando de sua fraqueza. Mas a arrogância foi rapidamente interrompida. Com um grito de surpresa, ele recuou. Como ainda tem um gu? O líder, mesmo cuspindo sangue, sorriu com malícia. Este é o gu sombra lunar. Pode não ser rank 5, mas é capaz de restringir sua essência primeva. Agora, demoníaco, você não tem saída. Torne-se meu servo ou morra. A fúria do monge foi instantânea. Ele avançou como um raio, socando o coração do líder. O golpe foi devastador. O líder caiu como uma boneca de pano, cuspindo sangue e pedaços de órgãos. Seus olhos se fixaram no monge enquanto ele murmurava. Poderíamos ter negociado. Antes que pudesse terminar, sua cabeça pendeu. Morto. Os anciãos ao redor, tomados pelo horror, gritaram. Matem esse demônio! Avenge o líder! O monge, embora enfraquecido pelo gu sombra lunar, enfrentou os anciãos com selvageria. Um após o outro, eles tombaram, até que poucos restaram. Quando estava prestes a acabar com os sobreviventes, uma dor intensa atingiu seu abdômen. Ele rosnou. Droga! O monge recuou, lançando um olhar mortal aos anciãos. Eu voltarei para lidar com vocês. Com um movimento ágil, desapareceu entre as árvores, deixando para trás a cena de devastação.